Olá, amados, bom dia, quase, boa tarde. Hoje eu tô gravando um pouquinho mais tarde, devido a estar em outros locais, né? Não estou em casa, então eu vejo o melhor momento que eu consigo gravar sem tá tirando muita privacidade da casa, os horários de levantar, de dormir, enfim. Louvado seja Deus por esse lugar maravilhoso que estou aqui de passeio. Olha quanta manga aqui atrás de mim, que coisa mais linda, essa natureza, né, que o Senhor nos concede, esse privilégio de estarmos mais um dia aqui, compartilhando o devocional, mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações através da sua palavra. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre reconhecimento, né? A nossa palavra-chave de hoje é reconhecimento. O título diz: quando ninguém vê você, né? A busca de reconhecimento, né, queridos, muitas vezes é frustrante. A palavra de Deus nos fala para não buscarmos, né, reconhecimento humano, porque a palavra do Senhor é o nosso manual, ela tem ensinamento para todas as áreas de nossa vida. E realmente, quando nós buscamos reconhecimentos, né, humanos, a gente acaba se frustrando muito, né? Eu sofri muitos e muitos anos da minha vida, agora que eu tô com quase 50 anos, é que eu aprendi, digamos assim, há 1 ano, 2 anos atrás, que eu realmente caiu minha ficha sobre reconhecimento. Eu acho até que menos que isso. Porque muitas vezes, queridos, a gente faz as coisas até inconscientemente, buscando o reconhecimento de outras pessoas, né? A gente dá o nosso melhor, a gente se dedica, se esforça, abre mão de muitas coisas que a gente gostaria, né, de viver ou ter para poder proporcionar para outras pessoas, mas não que a gente quer que a pessoa chegue, muito obrigada, que fique ali agradecendo, mas que tenha um mínimo de reconhecimento. E quando a gente espera reconhecimento do ser humano, a gente se frustra muito. E eu tenho um pouco dessa questão eu tinha, né, graças a Deus o Senhor me curou, porque desde a infância eu lembro que com 8 para 9 anos de idade eu trabalhava muito costurando os cintos. Meu pai tinha uma fabriquinha de cinto, abaixou um pouquinho aqui. Meu pai tinha uma fabriquinha de cinto e eu costurava os cintos, colocava fivela, batia ilhós, botão de pressão, enfim, eu fazia tudo na fabriquinha ali. E muitas vezes eu fazia o meu serviço, que era costurar, e fazia todos esses serviços que eram dos meus irmãos, para poder ficar tudo pronto. Meu pai e minha mãe chegavam e eles me elogiavam, né? Tipo, na verdade, não quando eles chegavam me elogiavam, mas quando chegava uma pessoa de fora, eles falavam para a pessoa: olha, que é muito trabalhadeira, ela faz isso, faz aquilo, ela já está costurando. Você acredita que com 9 anos, 8 anos, ela está costurando? Nossa, que gracinha, se eu quero. As pessoas: ai, que bonitinha, parabéns, continue assim, né? E eu, quando ia na casa das minhas tias ou de alguma amiga da minha mãe, pessoal da igreja, a primeira coisa que eu fazia era correr atrás de um pedaço de tijolo, bloco, ou um banquinho, uma banquetinha para subir e lavar a louça da casa da pessoa, pegava a vassoura, ia varrer a casa, ia fazer as coisas na casa da pessoa, porque eu amava um elogio, né? Quando as pessoas falavam: nossa, que bonitinho, ai, obrigada, lavou a louça, ai, que bonitinho, tá varrendo. E eu fiquei com aquilo comigo, que eu precisava sempre fazer o meu melhor, me esforçar para fazer o meu melhor, para as pessoas me elogiarem. E quando eu não era elogiada, eu ficava muito triste, né? E a gente cresce e casa com esses pensamentos e sentimentos de fazer o melhor, às vezes se arrumar muito bonita para que o marido veja, e nem sempre o seu marido vai te enxergar e falar: nossa, que ficou legal ou tal. Então, a gente, quando está procurando reconhecimento humano de pessoas ao nosso redor, a gente se frustra muito, muito. E eu demorei a aprender isso, sofri muito, mas eu aprendi que o reconhecimento, né, vem do Senhor. O Senhor é que nos exalta, que nos abençoa. Ele reconhece, Ele sabe, Ele nos vê, né, no oculto, no profundo, no secreto, no escondido, né, como diz esse fundo musical que está entrando, esse comercial aqui.
Ele fala, né? Tu és um Deus que me vê no oculto, no secreto. O Senhor é o Deus que me vê quando o homem não me vê. E eu não estou só. E nós não estamos só. E não precisamos agir como se estivéssemos só, porque o Senhor está conosco. E Ele nos recompensa no secreto, Ele nos vê. Né? Então a gente só precisa se lançar nos braços do Senhor, fazer a nossa parte como ser humano, que é sempre fazer o nosso melhor, né? Não para buscar reconhecimento, mas porque o Senhor agrada que a gente faça o nosso melhor. Né? A palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Samuel 16:11. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Né? Essa história de Davi, que era aquele menino que estava lá no pasto cuidando das ovelhinhas dele, tranquilo, dando o melhor, fazendo o melhor dele, fazendo salmos para Deus, tocando harpa, louvando, cuidando das ovelhas. Ele estava ali, ele e Deus no secreto, no oculto. E o Senhor o honrou, ungiu como um anjo, como um rei, né? O Senhor separou, né, Davi ali no meio de todos aqueles irmãos dele. Já falei isso em outros devocionais, né? Os irmãos todos com pose de rei, altura de rei, força de rei, jeito de rei, fala de rei, e não foram consagrados por Deus para ser rei, porque eram soberbos, não tinham humildade. E Davi ali na sua humildade, fazendo o seu melhor, o Senhor o reconheceu, né? Davi, e o ungiu como rei, né? Através do profeta Samuel. Então, o Senhor nos vê no oculto, no secreto, onde nós estamos fazendo o nosso melhor. O Senhor nos vê e nos recompensa, né? E a leitura diz assim: a intensidade é uma característica crucial, devemos aplicá-la em tudo o que nos propusermos a fazer em nossa vida. Sim, nós devemos ser intensos, né? A intensidade é uma característica crucial de ser intenso no que a gente faz, de fazer o nosso melhor, de fazer com muita garra, força, determinação, alegria no coração, né? Isso é crucial. Devemos aplicá-lo em tudo que nos propusemos a fazer em nossa vida. Mas se não estiver acompanhada da humildade, que é muito importante, queridos, em tudo, sempre, sempre em nossa vida, mantermos a humildade, sermos humildes de todo o nosso coração, né? Como estava dizendo no devocional de anteontem, aprender do Senhor, que é humilde e manso, né? Então, tudo isso deve ser acompanhado de humildade. Pode, mas se não estiver acompanhada da humildade, pode nos levar a caminho errado. A história de Saul ilustra bem isso, pois ele foi escolhido rei de Israel por suas características. Era um homem imponente, habilidoso, guerreiro, em contraste. Davi não era conhecido por isso, mas era corajoso e humilde, né? E infelizmente, queridos, a história do rei Saul não acabou bem, né? Saul foi levantado como rei, mas ele deixou que a soberba tomasse conta, né, da vida dele, começou a ter atitudes de desobediência a Deus, fez coisas que desagradavam ao Senhor, e isso gerou consequências muito tristes, né? Ele morreu lá no campo de batalha, na verdade, tirou sua própria vida. E foi triste, não posso contar aqui a história do rei Saul agora, mas a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Então nós nunca devemos esquecer que devemos ser humildes, fazer o nosso melhor, não buscar reconhecimento humano, sermos humildes, nos entregarmos nas mãos do Senhor, porque Ele nos vê e nos recompensa no momento certo. E percebo que a verdadeira essência e o caráter são percebidos quando ninguém está olhando. Davi, no anonimato, protegia seu rebanho, enfrentava ursos e leões e saía vitorioso. Suas obras eram feitas em segredo, onde Deus forjava seu coração e caráter para que ele se tornasse como conhecemos, um homem segundo o coração de Deus. Então Davi estava ali no campo, matava urso, matava leão, ninguém nem ficava sabendo, mas Deus estava preparando ele, né, para enfrentar Golias. E assim o Senhor faz, né? O Senhor nos prepara. Nós devemos estar realmente
no posicionamento de Davi, né? Em humildade, trabalhando com todas as nossas forças e boa vontade, o Senhor irá nos dar o reconhecimento no momento certo. E continuando a leitura, fala assim, Mateus 6,2, Jesus nos ensina a importância de sermos discretos em nossas obras. Não é necessário criar alardes ou nos esforçar para anunciar nossos feitos, porque o mais importante é o fato que os céus estarem cientes de tudo. A recompensa da humildade e da generosidade não está associada a receber aplausos ou reconhecimento humano, mas a replicarmos o caráter de Jesus, colocando em prática seus ensinamentos em obediência à palavra. Talvez você sinta que não tem recebido o devido reconhecimento por boas coisas que tem feito, seja no trabalho, seja na família ou entre amigos, mas hoje convido você a ressignificar esse sentimento, sabendo que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. O Pai está vendo você e Ele mesmo tem forjado o seu caráter. No tempo certo, assim como Davi, você entenderá, pois os céus estão vendo vocês. Os céus estão nos vendo, nos preparando para algo grande e maravilhoso. Não tem nada melhor, queridos, do que entendermos, quando nós entendemos que a recompensa vem do alto, que a recompensa vem do Senhor, que nós não precisamos esperar por elogios ou reconhecimento humano, mas a gente tem uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, que a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente é Deus e Deus nos conhece no secreto, o Senhor conhece a nossa busca, a nossa dificuldade, do que a gente precisa e Ele supre o íntimo do nosso coração. Então, se você está marcando aí, marque o título de hoje que diz quando ninguém vê você. Quando ninguém vê você, Deus te vê. E a frase do dia é: o secreto que só Deus vê gera recompensas que só Ele concede. Tem recompensas que só vêm do Senhor, como um coração tranquilo, como essa paz que excede todo entendimento. Isso vem do Senhor, ninguém pode nos conceder, Então, o secreto que só Deus vê gera recompensas que só Ele nos concede. E a palavra-chave é reconhecimento, E em 2 Coríntios 10:18 o Senhor fala, Deus que nos aprova, Em João 5:44 fala, não devemos buscar glórias uns dos outros. E 1 Tessalonicenses 2:4 diz que para não buscarmos glórias nem honra de ninguém. Então a palavra do Senhor nos ensina, não busque glória, não busque ser conhecido, não busque que as pessoas te coloquem lá no alto, porque a Bíblia condena, até condena essas coisas, porque acaba aumentando o ego da pessoa e muitas pessoas não sabem lidar, com o ego. E quando são muito elogiados, acabam deixando a soberba entrar e a soberba precede a queda, Mas que o Senhor abençoe grandemente, fale melhor em cada coração. Eu preciso ser breve, apesar que já tempo já avançou, é muito. Vamos fazer uma oração, que o Senhor fale melhor nossos corações, em nome de Jesus, queridos, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, a entregar os nossos caminhos, Pai, em Tuas fortes mãos, Senhor Jesus, e descansar nelas. Senhor Deus, sabemos, Pai amado, que nós, Senhor Jesus, nos frustramos quando buscamos reconhecimento em pessoas. Senhor Pai amado, hoje nós aprendemos que somente no Senhor, Pai, temos um reconhecimento, Pai, verdadeiro. Só o Senhor nos conhece, só o Senhor nos vê, Senhor, no oculto, no profundo, no escondido. Tudo o que fazemos, Senhor Deus, pelos outros, com muito amor. E muitas vezes, Senhor, não somos reconhecidos. O Senhor sabe, o Senhor reconhece. Muitas vezes, Senhor Jesus, somos até mesmo mal interpretados em nossas atitudes. Mas temos a certeza que o Senhor nos vê, nos recompensa, que o Senhor nos reconhece. O Senhor reconhece a cada esforço, Pai. Que uma lágrima, nenhum esforço, Senhor Jesus, que fizermos. Sabemos, Senhor Jesus, que
tudo que nós fazemos, Senhor Jesus. Quando nós colocamos em oração, Pai, quando nós louvamos, quando nós buscamos a Ti, Pai querido, quando nós fazemos o bem para os nossos próximos, para o nosso próximo, nós sabemos, temos a certeza que é o Senhor que nos vê, que o Senhor é o que nos responde. Senhor Jesus, que o Senhor acolhe cada lágrima, Pai. Que o Senhor Jesus sabe o que sentimos, o Senhor sabe o que nós precisamos. E nada, Pai, é em vão. Em tudo o Senhor nos vê e nos reconhece e nos concede vitória. Senhor, te louvo e te agradeço por essa palavra, por esse dia, por cada amado Senhor que acompanha os devocionais, manhã, tarde ou noite. Que o Senhor possa abençoar grandemente, ó Pai, esses corações, esses sentimentos. Deus, que eles não fiquem esperando o reconhecimento de ninguém, ó Pai. Senhor Jesus, porque nós nos frustramos quando buscamos reconhecimentos humanos, mas que possamos, Senhor, somente estar dispostos a nos colocar em Tua presença, a fazer o nosso melhor, porque temos a certeza que o Senhor nos reconhece, nos vê e nos recompensa. Te louvo, Senhor, muito obrigada, obrigada, obrigada. Amém, amém. Beijo, queridos, grande no coração de vocês. Que o Senhor possa falar, né? Continuar falando no seu coração, que você venha entender que o Senhor nos reconhece, né? Que não precisamos buscar reconhecimento humano, não. Grande beijo no coração. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. Beijo, queridos. Fiquem com Deus.